E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à TV Ebeducando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e nesse nosso encontro nós estaremos dando prosseguimento ao terceiro trimestre do ano de 2022 e nesse trimestre nós temos estudado acerca dos ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás desses dias que antecedem a volta ou a vinda, de Jesus Cristo. E hoje no nosso encontro nós estaremos tratando aí acerca da lição de número 3, intitulada como a sutileza da imoralidade sexual. Eu gostaria aqui de, nesse momento, pedir a você que, se você achar pertinente, esteja aí curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, interagindo conosco e nos ajudando, a crescermos e levarmos a palavra de Deus a outros preciosos e queridos irmãos e irmãs. Bom, meus queridos, a sutileza da imoralidade sexual. É muito importante nós termos em mente que todo esse trimestre, o que nós vamos estar tratando são assuntos diversos, que têm afetado aí a sociedade, justamente por conta de estratégias, de movimentos no mundo sobrenatural da maldade, onde Satanás, tem estabelecido o seu principado, o seu reino, e, de certa forma, ele desfere ataques contra a sociedade e boa parte desses ataques visa a afetar, de alguma forma, a vida da igreja. Então, nós estaremos estudando sobre todos esses temas, mas todos eles sob a ótica da igreja, O quanto tudo isso tem afetado a vida da igreja. E nós sabemos que, no que diz respeito à imoralidade sexual, a igreja, principalmente desses últimos dias, tem sido bastante afetada, Nós sabemos que no ambiente aí dos gabinetes pastorais, muito tem se trabalhado essa questão na vida das ovelhas, da membresia. Existem sim casos de desvios, da conduta sexual, no âmbito do adultério, no âmbito da fornicação, na questão do relacionamento homoafetismo, a relação sexual homossexual. E essas coisas têm sido trabalhadas, têm sido tratadas e, de certa forma, têm afetado, sim, a vida da igreja. Mas nós sabemos que o poder de Deus, ele é suficiente para tratar todas essas questões, e é justamente através do conhecimento da palavra, é justamente através da discussão, de nós estarmos aí trabalhando esses temas, que a igreja vai tomando consciência e vai se posicionando, e as coisas vão acontecendo. O principal desejo do ser humano, obviamente, é o desejo de viver, e o segundo maior, ou o segundo mais intenso desejo do ser humano está relacionado aí ao seu instinto sexual. Então, nós estamos tratando acerca de um tema muito sensível, e que impacta bastante a vida do ser humano. E como impacta a vida do ser humano, e o ser humano é um ente dentro de uma sociedade, a sociedade, de certa forma, acaba sendo impactada também. Nessa lição, nós vamos tratar basicamente acerca das modalidades sexuais, dos desvios, por assim dizer,
sexuais mais básicos, mais comuns, né? Nós vamos trabalhar a questão da prostituição, do adultério, da fornicação e também da relação homossexual, né? Da prática sexual no âmbito da homossexualidade. Então, a gente vai trabalhar sobre esses temas, entendendo que existem outras ramificações, outras modalidades de prática sexual, como, por exemplo, a pedofilia, o sexo bestial, né, que é a prática sexual com animais, tem a questão do estupro e várias outras modalidades sexuais de sexo, né, da prática sexual, que nós não vamos trabalhar aqui, mas que estão aí, né, espalhados na vida da sociedade. Então, a prática, como nós comentamos, a prostituição, o adultério, a fornicação, a homossexualidade, não são novidades, não são coisas novas, não são práticas novas. São, na verdade, práticas ancestrais, né, primitivas. Então, o que vamos estar pensando aqui é a relevância disso, o quanto essas práticas têm afetado a vida da igreja hoje, né? Como a igreja tem lidado com isso e como isso tem afetado a vida da igreja. A nossa introdução ela vem falando sobre uma revolução sexual, né? Os anos 60, o início dos anos 70 foram marcados aí por uma onda de várias revoluções, de vários levantes na vida da sociedade, alguns levantes aí mostrando uma certa insurreição, uma certa insubordinação. Nós temos, por exemplo, no ano de 68, um movimento chamado É Proibido Proibir, né? Esse movimento aconteceu na França, onde mostrava ali uma crise de autoridade com relação àquela geração, e essa crise de autoridade, tudo que aconteceu, na verdade, naquela década, vem reverberando, né? Vem aí alcançando, transcendendo as gerações e afetando a sociedade. Então, nós tivemos aquele movimento É Proibido Proibir, e, de certa forma, ali, dentro de um contexto de anarquia, né? Um levante contra as autoridades constituídas, e isso, com certeza, ainda respinga aí nos nossos dias. E também essa década de 60 foi marcada pela revolução sexual, né? Um levante contra o pensamento tradicional com relação à sexualidade, né? do ser humano, a questão do pensamento judaico-cristão, do sexo, da prática sexual no âmbito da heterossexualidade, da monogamia, né, e do sexo praticado apenas no ambiente do casamento. Então, se levantaram contra isso, né, e contra esses paradigmas sociais, e o que a gente tem visto aí é justamente essa diversidade, essa diversificação que, ao que podemos perceber, tem sido bastante aceito aí, né? Tem entrado numa rota de normalização dessas práticas, e que nós sabemos que no pensamento de Deus são práticas pecaminosas, né? Muito embora a sociedade já aceite como práticas naturais ou normais, mas, biblicamente falando, são práticas condenáveis, né? Deus não aceita. O que acontece muito, queridos, é que a sociedade, ela vai normalizando alguns comportamentos, vai naturalizando alguns comportamentos, a sociedade vai assimilando isso como algo natural, e é muito importante nós, como igreja, nos posicionarmos, né, para que a gente não, pelo fato de fazermos parte da sociedade, a gente não passe a enxergar essas práticas também
como algo normal. A pressão social é muito forte, né? Mas se nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, não há como flertar, não há como flexibilizar. É claro que nós, como Igreja do Senhor, o nosso papel não é nos levantarmos para condenar quem quer que seja, né? Qualquer que seja o comportamento, nós precisamos continuar acreditando que um encontro dessas pessoas com o poder de Deus transformará radicalmente, né, a vida e mudará comportamentos que de repente estão distorcidos. Então, o papel da igreja é ser um facilitador desse encontro das pessoas com o poder de Deus, né? A igreja está para ser esse agente de salvação, onde as pessoas encontrarão Deus e terão as suas vidas transformadas. O tópico 1 da nossa lição fala acerca da revolução sexual. E o primeiro subtópico do tópico 1 fala um novo paradigma para a sociedade, né? A gente tem aí a questão do paradigma judaico-cristão, baseado na Bíblia, né? A palavra de Deus, que tem aí os seus princípios já bem firmados, bem definidos com relação a essas práticas, mas, como nós já comentamos, a proposta da revolução sexual foi exatamente se insurgir, se levantar contra esses paradigmas, né? Onde nós, como comentamos já também, paradigmas esses que prescrevem o ato sexual no ambiente do casamento, dentro da heterossexualidade e observando também a questão da monogamia, né? A monogamia é um relacionamento entre um homem e uma mulher apenas, né? E aí nós temos aqui o subtópico 2 do primeiro tópico, a quebra de um tabu. Então, o diabo, né, o nosso adversário, ele trabalha bastante na questão aí de convencer a sociedade dentro de alguns comportamentos, né, que de repente são comportamentos que agradam a Deus, mas aí o diabo ele começa a trabalhar na mentalidade social, propondo comportamentos que entram em conflito com os comportamentos que agradam a Deus, e a sociedade que, por de repente não estar debaixo da influência direta, né, de Deus, o inimigo aí conduzindo as mentes das pessoas, essa sociedade ela começa a aceitar esses comportamentos e assimilam esses comportamentos e começa a exercer então uma pressão sobre todos aqueles que de repente divergem desse pensamento, desse comportamento que passou a ser socialmente aceito. Então o diabo trabalha muito com relação a isso, né? Ele procura introjetar na mentalidade social um certo entendimento, um certo comportamento. A sociedade assimila esse comportamento, normaliza esse comportamento, né? Normaliza no sentido de que, de repente, antes ele era reprovável, mas aí passa a ser um comportamento aprovado, normalizado, e a partir disso, essa mesma sociedade começa a se insurgir e se levantar contra aqueles que ainda mantêm o pensamento tradicional, né, com relação àquele determinado assunto. Então, o diabo vai trabalhando assim, em todas as esferas, em todas as questões, ele trabalha aqui formulando um pensamento
e a sociedade acaba se inclinando a isso, a essa proposta, e essa mesma sociedade começa a pressionar, né? Começa a pressionar. Então a igreja hoje sempre foi, na verdade, né? Essa parte da sociedade que acaba recebendo essas pressões, né? Essas pressões daqueles que são influenciados por Satanás. Mas o papel da igreja é se manter na sua posição, é continuar pregando, é continuar reverberando aí a vontade de Deus, e é Deus, na verdade, o que tem o poder, né, para fazer a igreja prevalecer, né? Então, aqui o nosso tópico 2 fala acerca das principais distorções da sexualidade sadia, né? E o primeiro tópico do tópico 2 é a prática da fornicação. E nós sabemos que, pelo menos dentro do ambiente de igreja, do ambiente cristão, a fornicação é a prática sexual entre pessoas que não são casadas, né? Ou com uma pessoa solteira e uma casada. No caso aí do foco estando sobre a pessoa solteira, ela está praticando a fornicação, e a pessoa casada, dentro desse relacionamento, está praticando o adultério, né? E se esse relacionamento estiver pautado aí em interesses, né, em lucros, em algum tipo de ganho, aí acaba sendo envolvido também pela questão da prostituição, né, que é o sexo com interesses outros aí, que não os interesses preconizados pelo nosso Deus, né, por aquele que criou todas as coisas. Então, a fornicação tem relação à prática sexual de pessoas solteiras, e nós sabemos o quão é difícil. Tudo conspira, na verdade, no ser humano, principalmente no solteiro, né, para que ele pratique a fornicação. Tudo conspira. A questão dos seus hormônios, né, que são numa intensidade ali que há uma grande dificuldade para conter toda essa química, né, do nosso organismo. Tem a questão também da consciência social, como nós já falamos, quando a própria sociedade começa a ver a questão da fornicação, do adultério, como um ato de pessoas descoladas, né? Pessoas modernas. Então, isso acaba também fomentando a prática. Hoje é quase inconcebível a possibilidade de uma pessoa solteira manter-se virgem, né? Transformou-se num tabu. Essa pessoa acaba sendo o retrato de uma pessoa antiquada, né, ultrapassada, uma pessoa que não é moderna, que não é descolada. Então, todas essas pressões acabam levando as pessoas aí a infringirem esses princípios, e acabam tendo prejuízos enormes, né? E também tem aquela questão do quebrar regras, né? Como nós vimos aí nos anos 60, é claro que isso já é uma coisa inerente na vida humana, né? Se rebelar, se insurgir, desde lá das origens, dos primórdios. O ser humano ele já se rebelia, né? Então há também essa questão da tentação em quebrar regras. O solteiro, muitas vezes, ele é motivado ou por causa dos hormônios, ou por causa da aceitação social, ele quer ser aceito socialmente, e se sente forçado a praticar o sexo para poder estar interagindo com o grupo. Mas também existe aquela questão da tentação de quebrar regras. Se a regra é não praticar o sexo antes do casamento, algumas pessoas que se movem, né,
nesse desejo de romper com regras e princípios, é exatamente o que ela vai fazer. Ela vai praticar para poder quebrar as regras. E nós sabemos que apenas mediante o temor do Senhor e pela operação do poder de Deus é que essas forças que agem contra a igreja, contra a vontade de Deus, essas forças elas podem ser vencidas, né? Pelo temor e pelo poder de Deus. Então nós temos aqui o segundo subtópico, ainda do tópico 2, falando sobre o adultério. E é uma outra linha também, assim como a fornicação tem os seus princípios aí, que levam as pessoas a se anteciparem na prática sexual, a questão do adultério também, né? Tem aquele mito aí da grama mais verde ser a grama do vizinho. Então, existe aquela questão da insatisfação natural do ser humano. O ser humano nunca está satisfeito com o que tem, ele está sempre olhando, né? Olhando para fora dos seus muros. Então, isso muitas vezes acaba aguçando aí o desejo da pessoa praticar o adultério, né? Sair ali do âmbito do relacionamento dentro do casamento para a prática de relações extras conjugais. Isso também em muitos ambientes aí, em muitas rodas de amigos, isso traz um status, né? Ali naquele ambiente do grupo. E a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 5, no versículo 15, né, Salomão, ele já nos orienta: bebe água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. O terceiro tópico aqui, o terceiro subtópico do segundo tópico, fala sobre a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Então existe aí toda uma tentativa, né, científica de tentar comprovar a questão do determinismo genético, né, a questão de que a homossexualidade ela tem como seu princípio aí uma questão genética, mas embora haja um estudo perseverante nessa direção, ainda não conseguiu se chegar a qualquer coisa que seja convincente, né? O que prepondera mesmo, o que prevalece é a ideia de que a homossexualidade é de origem comportamental, está ligado a um comportamento, e se é comportamento, é possível, é bem possível que essa pessoa ela possa mudar, né? Basta mudar o comportamento, né? E Deus tem poder aí para ajudar, para trabalhar de forma que essas pessoas elas tenham a capacidade de mudar o comportamento. Nós sabemos que é bastante difícil, né? Todos esses processos aí de alteração de rota, de mudança de comportamento, principalmente na questão sexual, é um desafio enorme, mas nós temos aí testemunhos sobejantes de pessoas que mudaram, né, o comportamento nessa área aí, e são pessoas felizes, né, que estão satisfeitas. O tópico 3 da nossa lição fala acerca do padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então nós temos aqui o primeiro subtópico que fala sobre o sexo atende uma necessidade da criação, né? Então o sexo, partindo aqui do princípio divino, né? Do ideal divino, o sexo ele tem como proposta aí atender a uma necessidade da criação, e aí isso aqui está relacionado ao sexo no contexto coletivo, né? A questão da procriação, da reprodução, da ampliação da espécie, da manutenção da espécie.
Então, o sexo ele atende a essa necessidade coletiva, que é a necessidade da criação ou da procriação. Mas o sexo também ele tem uma relação com a complementação e a satisfação do ser humano. Então, aqui é com relação à individualidade. Se no primeiro subtópico falava sobre a coletividade, o sentido da procriação e da reprodução e da ampliação e manutenção da espécie, aqui nesse outro tópico nós falamos sobre a questão pessoal e individual, né? O sexo aí como um suporte para a satisfação do ser humano, né? Sabemos que o sexo ele está dentro aí desse círculo de necessidades fisiológicas, né, relacionadas ao ser humano. O sexo também ele traz um suporte emocional. O sexo ele também ajuda nas questões sentimentais. O sexo também, ele de certa forma, ajuda até na espiritualidade do ser humano, né? Por incrível que pareça, o sexo ele também é uma bênção para a espiritualidade. Basta nós pensarmos no oposto disso. Quando uma pessoa ela tem problemas na sua sexualidade, de certa forma haverá uma afetação disso na sua espiritualidade. Por exemplo, se pensarmos na questão de um casal, né? Um casal que, por algum motivo, está com dificuldades no âmbito da sua relação sexual. De certa forma, isso vai reverberar, né? vai afetar a espiritualidade da pessoa, né? É muito interessante isso, a abrangência da questão do sexo, né, na vida do ser humano. E o tópico 3, o subtópico 3, ainda do tópico 3, né, fala acerca do pastoreio cristão e a prática homossexual. Então, nós temos em Romanos, no capítulo 1, versos 26 a 28, inclusive faz parte aí da nossa leitura bíblica em classe, né? É um texto aí onde taxativamente Deus mostra a sua posição e seu entendimento acerca do sexo, né? Principalmente na questão da prática homossexual, que é o que nós estamos tratando aqui nesse subtópico. E em Romanos 1, 26 a 28 diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, né? Então, próprio Deus, através da sua palavra, está mostrando aqui que a questão do comportamento homossexual tem a ver aí com uma mudança do uso natural, né? do que naturalmente foi preconizado, foi estabelecido por Deus, tá bom? E aí o verso 27 diz: e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, no que diz respeito ao pastoreio cristão e à prática homossexual, nós não podemos abrir mão, perder de vista a questão de que essa prática, para Deus, é um pecado, né? É tão pecado como, por exemplo, a cobiça, a inveja, a soberba, a mentira. E aí nós voltamos aqui para uma consideração que fizemos lá atrás. A prática homossexual para Deus é pecado, né? Como é pecado tudo isso que nós comentamos, mentira e inveja. E
o praticante desse ato ou desses atos, né, pode abandonar essa prática tendo um encontro com o poder de Deus. E aí eu repito aqui, não cabe a igreja estar apontando no sentido de sentenciar as pessoas por conta dos seus comportamentos, dos seus caminhos, das suas escolhas. Cabe a Deus oferecer aquilo que ela tem e que com certeza é suficiente para que essas pessoas, elas, uma vez querendo, elas consigam vencer a prática dessas coisas que se constituem pecado. Tá bom? Então, a função da igreja é apresentar esse escape, essa saída, e não julgar. Tá bom, meus queridos? Então, nós vamos ficando por aqui, que a boa mão de Deus continue lhe abençoando. Até o nosso próximo encontro. Um forte